o fim de semana em todo o estado. Vamos falar de atividade física, porque esse tempo bom faz a gente querer se exercitar, faz a gente não querer ficar parado, né? O tempo ensolarado, ele faz isso com a gente. Quando está chovendo, dá mais uma preguicinha, vontade de ficar embaixo do edredom. Mas não teremos esse período de chuva por um bom tempo, pelo menos é o que indica aí a meteorologia. O ano letivo das escolas já está quase acabando e a tão esperada pausa nas atividades escolares já se aproxima, mas as férias, Viderlan, não precisam ser sinônimo de parada completamente. Quando eu falo de parada completamente, é parada das atividades físicas. Então, para dar dicas de como a gente se manter ativo, e principalmente os alunos nessa época do ano, a gente está recebendo aqui o Irã Cândido, que é o presidente da Federação da Alagoana de Esportes Colegiais. Irã, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Boletim Gazeta. Bom dia, meu amigo. É comum isso acontecer? Até os alunos que já fazem parte de times, de uma rotina esportiva, pararem, relaxarem um pouco nessa época de férias? Bom dia. Realmente acontece, né, de dar uma relaxada, achar que férias está interligada só à questão dos estudos. Alguns passam aquela pressão aí do Enem e aí querem dar uma relaxada. A gente tem que ter uma coisa importante, são os princípios da educação física e do esporte. Então, o princípio da continuidade é importantíssimo. A gente sabe que atividades físicas, exercícios físicos hoje em dia, é para a vida toda. É da criança, é do adolescente, é a fase adulta, é na velhice, que é a melhor idade. Então, a gente tem que praticar a vida toda. Não adianta ter momentos que a gente vai parar, não. Agora, você pode montar momentos, ciclos. Então, você passou o ciclo do ano na escola. Então, você tem agora um período dezembro, janeiro, mais fora da escola. Então, você tem academias, você tem parques. Maceió, pelo amor de Deus, é um local riquíssimo, com uma orla dessa maravilhosa para você correr, andar, fazer sua caminhada, fazer suas atividades. Nós estamos promovendo 2 colônias de férias agora também, né, durante as férias, para estimular justamente que os alunos não parem. E aí você tem 2 caminhos. Alguns atletas, os estudantes atletas, eles optam por, nesse período de férias, fazerem uma atividade diferente daquele que faz cotidianamente. Então, de repente, a menina ela é atleta de handebol. E aí, como o ciclo das competições já terminaram, ela vai fazer skate. Agora ela vai praticar um skate, vai trabalhar uma outra parte muscular do corpo dela e vai ajudar também a não ficar parada. E quando ela voltar, ela já volta até com uma valência física melhor. Outros optam por aproveitar esse momento para buscar melhorar aqueles pontos que eles tinham alguma dificuldade maior. Então, é um atleta do judô que tem dificuldade em fazer técnicas pelo lado esquerdo. Então, ele vai pegar as férias para aproveitar e treinar as técnicas do lado esquerdo. Então, tem toda uma opção. É uma época muito mais livre para você se trabalhar e formar esse alicerce para o ano que vem, para a próxima temporada. E quando nós estamos falando desse período de férias, Irã, o comprometimento de atletas que eu digo que são estudantes, mas ao mesmo tempo que eles prestam também dentro dessa integração ao esporte, essas suas habilidades para as escolas, acaba sendo também para eles uma pressão maior, uma responsabilidade maior para quem está envolvido, por exemplo, em seleções aqui no nosso estado, para quem está envolvido em colégios que participarão de competições até de nível internacional, por exemplo? Hoje a gente fala muito de cuidar da saúde mental dessas crianças, desde muito cedo. Então é importante saber, primeiro, que a gente trabalha muito em cima de uma demanda que a gente chama de dupla carreira, que é você poder estudar e praticar esportes. Teve momentos em que eu estava viajando em outros países e as pessoas, quando eu dizia que eu trabalhava, praticava esporte e estudava, o pessoal achava a coisa mais possível do mundo. Ah, não, aqui a gente estuda todo mundo em tempo integral, é difícil você conseguir trabalhar, e a gente consegue fazer assim, talvez essa dupla ou tripla jornada. Os estudantes, desde pequenininhos, eles conseguem trabalhar tanto a fase da escola como a fase do esporte. O importante é a gente não dissociar, colocar tudo sempre juntos, o esporte escolar. Porque a escola ela já tem no seu bojo, ela já traz nos seus fundamentos a formação do ser, né, da cidadania. Então, quando o esporte está sendo realizado dentro do ambiente escolar, então essa modalidade esportiva lá dentro já está sendo trabalhada na formação do cidadão. Então, não só no treinamento, mas essa idade escolar todinha que ele vai passar, a gente já vai chegar num ponto do destreinamento, que é lá no futuro, quando ele passar pelas etapas do escolar, do universitário, que ele parar de competir, se ele for um competidor, ele já vai estar melhor fisicamente, vai ter uma qualidade de vida muito maior, muito melhor, e já vai estar com a sua profissão engatilhada lá, ou já formada, dependendo da idade.
Irã, vamos falar do ponto de vista de saúde e o que acontece com o nosso corpo quando nós damos uma pausa muito grande. Os alunos que já são adeptos da atividade física, que já seguem o seu cronograma esportivo dentro da unidade escolar ou em academias, se de repente para e passa ali aquele período de recesso todo sem se exercitar, sem fazer atividade física. O que acontece com o retorno, com o corpo? Como é que esse aluno, qual o prejuízo que ele pode ter? Alguns têm até algo positivo, tudo é como uma moedinha, tem os dois lados, né? Algo positivo em relação à parte mental. Às vezes precisa sair um pouquinho daquela pressão e você realmente sair, mas não precisa necessariamente extinguir a parte física. De jeito nenhum. Hoje em dia, inclusive atletas que estão contundidos precisam fazer a fisioterapia, continuar se movimentando para... Isso aí está comprovado que parar não é o importante. O importante é você tratar daquela lesão. E se para quando volta, o corpo sente? Isso, porque nós trabalhamos em ciclos. Então a gente já tem, por exemplo, tem um dos maiores nomes do mundo, é um brasileiro, Manuel Gomes Tubino, foi um dos maiores estudiosos da educação física e esportes. E ele fala dos ciclos de treinamento. Então você vai começar o ano com a fase básica de treinamento, você vai ser avaliado, vai ver como é que você está, você vai montar o seu ciclo anual. Existem microciclos, mesociclos, macrociclos de 4 anos. Por isso que as Olimpíadas são feitas de 4 em 4 anos, é um macrociclo de 4 anos. E aí você vai trabalhar esse ciclo, você vai ter um período preparatório básico, depois esse preparatório básico serve para praticamente todo mundo. Preparatório específico, que é da sua modalidade específica, se é de força, se é de velocidade, se é de resistência, ou outras nuances. E depois você vai para o período competitivo, quem participa das competições. E aí é uma fase de lapidação. Então, cada caso é um caso, a gente está observando a individualidade biológica, e aí no final desse ciclo, ele chega num ponto que é a transição. É justamente esse ponto das férias. A transição. E aí, vai parar? Não. O que é mais aconselhável é fazer uma outra modalidade, como eu disse, ou trabalhar as falhas que ele tinha para não sobrecarregar demais e ter uma coisa chamada overtraining. O overtraining faz com que o atleta deixe de progredir. Ele começa a treinar, mas começa a ver que o rendimento cai. Então ele chegou numa fase de fadiga tão grande, tão alta, de estresse tão alto, que ele não consegue mais desenvolver mesmo que treine. Então nessa fase ele precisa modificar o treinamento para que tenha essa assimilação compensatória, que é o que a gente chama. Treinar e assimilar o que treinou para que seja positivo para ele. Agora, quando estamos falando de uma preparação, é óbvio que existe também preocupação, e tenho certeza disso, Irã, pelo seu contato com os adolescentes e pré-adolescentes, com as distrações. Como o atleta ele precisa também estar atento, os alunos nesse período de férias, para não passar mais tempo fazendo uso do aparelho celular do que com essas responsabilidades que são os cuidados com a saúde, Irã? A gente acredita que o esporte é a grande ferramenta que consegue ainda retirar essa geração nova aí da frente das telas. Essa dependência de tela, a gente tem observado na prática o quanto ela tem sido negativa. Claro que a gente pode utilizar-se dos meios tecnológicos para a melhoria da vida. Claro, tem inúmeras facilidades, inúmeros pontos positivos. Mas essa dependência de tela que as crianças têm passado, a gente observa muito, as crianças desaceleram quando tocam numa tela, mas elas começam a ficar mais distraídas. O cérebro começa a não procurar mais as respostas para os problemas que existem, como é que eu vou fazer para acontecer um problema, como é que eu vou trabalhar esse problema. Sim. Começam a ter a receita pronta na tela. Tudo é muito fácil na tela ali, não é o seu mundo real. Então, o esporte é a grande ferramenta hoje que retira a criança da frente da tela e faz com que ela tenha contato real com a sua vida. Sem dúvida. Vamos, então, finalizando, informando como os interessados podem participar da colônia de férias promovida pela FAEAC. Está com você para a gente fazer esse convite. Bom, esse é o primeiro ano que nós vamos fazer, utilizar justamente esse período das férias. Então, nós teremos 2 momentos, um agora finalzinho de dezembro, antes do Natal, porque as escolas já estão fechando. Esse primeiro momento será para crianças dos 4 anos de idade, que então realmente a gente tem esse slogan do o esporte começa aqui, então realmente começa aqui. Então são crianças que já estão treinando, será uma colônia de judô, de 4 anos de idade até os 12 anos de idade. E aí vão ser divididos por faixa etária, tá? Alunos de escolas públicas não pagam nada, e a escola particular tem uma pequena taxa. E em janeiro teremos um segundo momento de 2 semanas também, onde eles vão chegar às 8 da manhã, nessa colônia de férias só sai às 4 da tarde. Então vai ser o dia todo com nutricionista, com terapeuta ocupacional, com vários profissionais de educação física, e vai ser esporte a semana toda, e esquecer um pouquinho tela, esquecer um pouquinho celular e ficar voltado nisso aí. Então bacana, as férias estão garantidas com o esporte o tempo todo. É só entrar no Instagram, FAEAC? Isso, FAEC. FAEC. FAEC.
Pronto, então eu estava falando errado, ainda bem que ele me corrigiu a tempo. FAEC, aí você já entra e tem todas as informações lá sobre a colônia de férias para esportes nesse momento de recesso aí para os alunos. Irã Cândido, presidente da Federação Alagoana dos Esportes Colegiais, obrigada aqui, sempre Obrigado, com a gente, Irã. falando sobre saúde, né? Isso é que é importante. E Que o agradeço esporte sou é eu saúde. em nome do esporte escolar. É isso, vamos seguindo aqui? Irã tem um histórico no esporte, ele pode falar com propriedade, já Tem. competiu muito, inclusive em nível internacional, tá? Então, tem propriedade para poder falar sobre esse assunto. É aí. isso, e que bom, né? Está oferecendo oportunidade para que os alunos se mantenham ativos, principalmente as crianças, começando desde cedo, incentivando Verdade. na prática esportiva. Vamos seguindo falando da Black Vamos. Friday, porque hoje é o